Mas aquelas últimas aulas que demos sobre esse tema foram, tipo assim, 2 horas e não terminou ainda. E aí teve que ir outra aula de mais 1 hora e meia e o negócio foi. Falei, meu Deus, que doideira. Mas hoje a gente vai falar aí no capítulo 14, como o Edu falou, sobre filiação congregacional. É um tema maravilhoso de ser trabalhado, não é mesmo, Edu? É lindo demais. Então, se você está com o seu livro aí, provavelmente você já leu. Se você não leu, não tem problema, mas vai estar aí na página 143. Eu indico que você leia, porque afinal, talvez a gente vai falar de algumas coisas aqui. Normalmente a gente fala de algumas coisinhas a mais, e pode ser que você não perceba que toda a profundidade do assunto por conta de não ter lido ainda o livro, né? E aí você pode vir depois e conferir e ler esse livro mais tarde, tá bom? O ideal, como o Edu falou, é que a gente tenha ali uma liberdade para compartilhar, para falar. A graça dessa reunião é essa, né? Eu particularmente não gosto de chamar de aula, eu gosto de chamar de resenha, porque é exatamente isso. A gente lê o livro, a gente está ali conversando sobre esses assuntos, expandindo ainda mais a profundidade, o entendimento ali sobre tudo que o Escher quer trazer em cima disso. Lembrando que esse livro, o Senhor tem aumentado, né? Eu gosto de dizer que o Senhor tem aumentado o volume dessa mensagem, pelo menos aqui na nação brasileira. A gente percebe uma grande movimentação do Espírito envolvendo as igrejas, lideranças, etc., em todo o Brasil, né? O pessoal acabou de voltar de São Paulo, do encontro do Ticum, encontro das igrejas aliançadas, assim. Então, é um movimento que o Senhor tem aumentado a mensagem no Brasil, não apenas de um movimento, mas do anseio do Senhor em restaurar um povo de aliança, em fazer nos tornar um povo de aliança, um povo que de verdade vive isso, né? Afinal, a igreja gloriosa que a gente tanto fala, que a gente olha e fala assim, nossa, será que isso aí vai acontecer mesmo? Será que essa coisa, né, essa igreja sem defeitos, cara? Então, assim, a gente olha para isso e a gente não sabe se isso é possível. Né? Aos nossos olhos isso parece ser bem impossível, mas com o relacionamento de aliança a gente começa a ter um vislumbre de como que isso se dará, né? De como que isso vai se dando ao longo do tempo, na prática ali e tudo mais. Então, queria, juntamente com vocês, abrir ali 1 Coríntios capítulo 5, só para a gente começar. Então, até tinha preparado aqui um esqueminha. Não sei se vai dar certo. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo, se vai ficar legal isso aqui. Ó, vocês estão vendo bem? Show de bola. Isso aí. Eu tentei fazer isso hoje, não cheguei até o final, mas vamos ver o que vai, se vai dar certo mesmo ou não. Vamos lá, 1 Coríntios no capítulo 5. Deixa eu abrir aqui. Aqui está falando sobre algumas... É Paulo, né? Fazendo algumas exortações e repreensões. Queria que a gente lesse, tá bom? Então, 1 Coríntios, no capítulo 5, fala assim, a partir do versículo 1. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E, contudo, andai vós ensoberbecidos, e não chegastes a se lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, o que Paulo está falando aqui? Que se houve, ou seja, uma conversa se espalhou no meio do povo de Deus, no meio da igreja, e sobre esse homem, né? Sobre esse homem que se atreveu a possuir a mulher do próprio pai. E Paulo fica tão escandalizado com isso, que ele até afirma, gente, nem mesmo entre os gentios, ou seja, homens que, né, em teoria, não teriam temor do Senhor, nem mesmo entre esse povo,
havia a coragem de isso acontecer, né? Contudo, e ainda fala sobre uma soberba que eles têm, do sentido de não conseguirem se lamentar e principalmente de se voltar para esse homem e remover do meio da congregação. E aí talvez você se pergunte, nossa, é uma coisa interessante, né? Será que hoje, no nosso contexto de igreja, a gente se comportaria diferente, né? Eu particularmente acredito que não. Né? Isso de, hoje, você falar em remover alguém da igreja, isso é um assunto bem delicado, pelo menos em outros ambientes. Aqui na Antioquia até então não aconteceu, mas eu imagino que vai ser mais fácil, né? Que o que já teve de gente com vontade de mandar outras pessoas embora, né? Deixa fora do gibi aí, e por coisas bem menores. Mas o ponto havia uma santa indignação de Paulo, porque os irmãos que estavam lá vendo essa tal situação não se deram conta de que aquele irmão era um falso irmão. E ele continuou falando no versículo 3: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, eu já sentenciei esse irmão como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, olha só, com o poder de Jesus, o nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebramos a festa, não com velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da malícia, e sim com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Bom, quando a gente vai olhar para todo esse contexto, o livro já começa falando um pouquinho sobre isso, né? Que existe uma existência de alguns princípios que discernia quem era de fato da comunidade, quem era de fato o povo de Deus e quem não era. Então começa nesse ponto. Se eu posso ter a autoridade de tirar alguém da congregação, do meio, então significa que eu consigo discernir quem de fato é e quem não é. E esse capítulo a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Então, o primeiro ponto é que a gente precisa entender antes de tudo, e acho até legal a gente voltar já desse período de recesso aí, dessas, entre aspas, férias aí, né? Falando sobre isso, porque muitas pessoas têm vindo, né, têm se aproximado, muitos irmãos de outras comunidades, e até mesmo pessoas que estão vindo para caminhar conosco mesmo, mas eu acho que, em grande parte, essas pessoas elas não conseguem entender ali ou seja, o buraco que elas estão entrando, a profundidade daquilo que elas estão querendo entrar. Eu estava até comentando com o Nielto que seria melhor, eu vou falar um pouquinho disso lá na frente, mas às vezes seria melhor a gente demorar, né, a reconhecer uma pessoa como alguém que de fato faz parte da família, do que já reconhecer e já abrir ali alguns pressupostos e já considerar a pessoa alguém da família de cara ali com poucos meses de vivência no nosso meio, né? Então, é importante a gente olhar para alguns aspectos antes de entrar nisso. E o primeiro aspecto que eu queria falar com vocês é que em toda a história, o povo de Deus era distinto. E essa distinção se dava justamente por um ponto: aliança. O povo de Deus era um povo diferente dos outros povos, porque esse povo era um povo marcado, esse era um povo de aliança, um povo que tinha aliança com o Deus Criador, o Yahvé, né? E o sinal da aliança global, né? Qual seria o sinal da aliança global? A gente viu nos capítulos anteriores, quem lembra aí, né, que um sinal da aliança era a circuncisão naquele tempo. Hoje, a gente vê que o sinal, né, vamos dizer assim, que
global, de alguém que faz parte do corpo místico de Cristo, ali, do corpo global de Jesus, é o batismo. Esse é o primeiro sinal. Então, a gente começa a entender quais que eram alguns critérios de alguém que de fato fazia parte da família de Deus, da igreja de Deus, e quem não fazia parte. E o principal critério, um dos principais critérios, acho que eu não posso falar que é o maior, ou enfim, mas um dos principais critérios é o batismo. E aí eu separei aqui um versículo de 1 Coríntios 10, 2, que ele cita lá na frente, falando sobre esse ponto. Ele fala: ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Então, olhando de forma bem superficial, a gente começa a entender alguns aspectos. A água de Moisés, quando eles passam pelas águas divididas ali, o Senhor já começa a entender o Senhor já dá a entender através dessa passagem que aqueles irmãos estavam sendo batizados. O batismo de Moisés, ele existia ali. Tanto é que essa alusão, que todos comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, né, a questão da pedra, que ele bateu e aí saiu água, e o manjar, que é o maná, é uma representação muito clara da ceia após o batismo. Então, quem se tornou o povo de Deus? A gente sabe que não foram apenas os israelitas, os hebreus, né, que saíram do Egito. Houveram egípcios que também se juntaram a eles. E o que fez desses egípcios, desses povos estranhos que ali também se juntaram a ele e atravessaram o mar, se tornaram um povo de Deus? O primeiro ponto eles atravessaram. Eles passaram por esse batismo, essa submersão, e depois começaram a ceiar, que fala muito também do aspecto de comunhão, né? Então, no momento em que uma pessoa ela passa pelas águas, utilizando essa linguagem, ela é introduzido na aliança de Deus, na família de Deus, no corpo de Cristo, na aliança da congregação, como um membro unido e compromissado. O povo, ele saiu do deserto, do Egito, não para ser simplesmente um povo um povo andarilho, né? Um povo nômade, vamos dizer assim. Não, mas eles saíram de lá para se construírem o povo, a nação de Deus. E isso é muito importante. E aí talvez você pode fazer uma pergunta, não sei, mas isso surge muito, eu já particularmente já tive que responder essa pergunta, que tá, e quem vem de outra congregação já batizado? É interessante porque quando a gente fala, nos nossos cultos em específico, eu sei que tem outros irmãos de outras comunidades aqui, mas a realidade de Antioquia, por exemplo, nós não temos o costume, e nós entendemos que não faz sentido a gente ceiar publicamente, a gente ter a reunião de ceia publicamente nos cultos de domingo, por exemplo. A gente acredita tão forte nesse aspecto da aliança que, para nós, a nossa realidade, a gente entendeu que só faz sentido ceiar com quem de fato tem aliança. Na verdade, tudo que nós vamos falar aqui só vai fazer sentido para quem de fato tem aliança. Se você ler o capítulo, você já sabe do que eu estou falando. Mas, dentro dessa perspectiva, podem vir pessoas que são batizadas, né, mas que não fazem parte da aliança conosco. E essa pessoa pode ceiar? Depende. Em alguns casos sim, em alguns casos não. Porque antes de eu responder essa pergunta, né, tipo, e aí, quem vem de outra congregação e se diz batizado, né? Antes de responder isso, eu preciso deixar claro que o batismo, ele é o símbolo público, e esse símbolo público, ele vai testemunhar que alguém de fato nasceu de novo. Ele não é... Algumas pessoas... Vamos lá. Pensa comigo aqui. Eu vou até citar o meu exemplo. Eu batizei com 12 anos de idade, numa comunidade aqui em Goiânia, e eu batizei por tabela, porque na época eu tocava instrumento, etc e tal, e aí não tinha ninguém mais para tocar, e aí só podia tocar quem fosse batizado, e enfim,
foi uma coisa meio burlando as regras, lá tinha um discipulado, deveria acontecer, esse discipulado não aconteceu. No último dia eu cheguei lá, li a revistinha, fiz umas respostazinhas lá, meia boca, nem sabia o que estava acontecendo, e entrei na fila, batizei, e foi aquela coisa, para tocar no domingo. Então, basicamente, essa foi a minha, então, ou seja, o batismo, nesse caso, foi simplesmente para cumprir uma tabela ou um ritual religioso para que um membro fosse habilitado para servir ali na congregação ao bons olhos de todos. Só que o batismo, ele é feito como uma evidência para testemunhar que alguém de fato nasceu de novo, e não o contrário. Então, assim, alguns até falam assim que é o símbolo que vai tornar pública a decisão da pessoa de viver por Cristo. E eu tenho uma tendência a discordar disso, né? Eu não consigo enxergar o batismo simplesmente como algo que vai tornar pública a decisão de alguém por viver por Cristo. Não, ok. Pode ser que é um dos aspectos, mas antes disso, já é pública a decisão da pessoa. É muito mais que isso. Pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que são batizadas, mas não são crentes mais? Quantas pessoas você conhece que são batizadas, mas não vivem uma vida cristã? Entendeu? Então a gente precisa começar a pensar um pouquinho nessas coisas. Então, para entender a gente precisa entender que o batismo ele vai evidenciar algo que já é real, ou seja, ele vai evidenciar um novo nascimento. Em outras palavras, estou falando aqui para macaco velho, a maioria das pessoas aqui, pelo que eu sei, são macaco velho de igreja. Então, sendo bem franco e bem claro sobre isso e simples também, a pessoa não nasce de novo depois do batismo. Ela só batiza depois de nascer de novo. Ok? Então, como que eu vou conseguir enxergar se essa pessoa de fato nasceu de novo? Só vivendo em comunidade, só vivendo junto, só caminhando perto, só tendo uma relação com essa pessoa. Só assim a gente vai discernir se alguém nasceu de novo de fato. E assim, eu tenho alguns casos no meu grupo caseiro, por exemplo, de irmãos que são tão responsáveis com a sua casa que querem batizar suas crianças. E a gente já até conversou sobre isso e tal, foi bem orientada essa questão. E o ponto é, a frase que faz a gente ter um pouquinho de temor em relação a se devo batizar ou não uma criança é: eu prefiro demorar a batizar, mas garantir, ter certeza que aquela pessoa de fato nasceu de novo, e então eu batismo, do que batizar alguém por pressa ou por tabela e aquela pessoa não ter sido regenerada de verdade. Então, alguém que é batizado hoje é considerado alguém que faz parte da aliança de Deus. E eu entendo que pessoas maduras fazem aliança, meninos não fazem aliança. Crianças que não têm a maturidade para sustentar a responsabilidade de uma aliança não podem fazer uma aliança. Faz sentido? Ou é meio viagem? Então, assim, se alguém vem batizado, ele vai poder participar da ceia. Mas é o tempo e a convivência que vai dizer se ele vai continuar participando da ceia ou não. Simples assim. E é por isso que existe a filiação formal, para que simplesmente o fato de alguém ser batizado, e hoje é assim, vamos lá, hoje é assim, é uma pessoa que chega, sou batizado, sou da igreja tal, não sei o que, estou ouvindo, quero andar com vocês, ponto, acabou. Entendeu? Então, hoje se torna muito informal as coisas, e aí quando a gente fala de uma filiação formal, que é o que o livro traz aqui, é um assunto muito delicado para nós, brasileiros, latino-americanos. Jota, quero só fazer uma pontuação antes de entrar no assunto propriamente dito, do que você estava falando. Se for observar o ministério de Jesus, a gente observa esse aspecto. Jesus, ele é um homem que chama muitos outros homens para andar com ele, não somente aqueles 12. Aqueles 12 são o relacionamento de aliança, vamos colocar assim, de Jesus, mas existiam muitos outros discípulos e pessoas que estavam comprometidas com Cristo, né? E que Jesus ceava na casa dessas pessoas também. Vou dar exemplo da casa dos amigos deles, né? Lázaro, Maria e Marta. Eram discípulos de Cristo. Eram pessoas que andavam, compartilhavam da vida de Cristo. Você vê que Jesus, ele
comia na casa dessas pessoas. Então, e tinha uma amizade, né? E sentimento. Então, eu vejo que mesmo Jesus andou com muitas pessoas, pregou para multidões, participou de muitos momentos, mas existia um momento da ceia, né? Existia um momento do compartilhar ali do pão, do vinho, que era feito de uma forma mais restrita. Ele comia na mesa de outras pessoas, como Zaqueu, como esqueci o nome agora do outro, mas ele participava de refeição, sim, mas a ceia e a maneira com que ele ceava, compartilhando, explicando as parábolas, Foi só era com com os os 12. 12, entende? Então, como a gente está nessa missão, né, de seguir essa igreja nos lares, né, é por isso que a nossa ceia é com a nossa igreja, e a nossa igreja é a nossa igreja no lar, e a comunidade é essa junção de todas essas igrejas nos lares. Então, para falar dessa filiação, eu quis só passar essa visão, porque eu sei que às vezes tem muitos irmãos que estão vendo o curso junto com a gente, que são de outra comunidade. Então, a nossa comunidade é uma junção de igreja nos lares, né? Onde a igreja, vamos colocar assim, ó, de verdade propriamente dita, que existe, que é bíblica, que fala, ela acontece totalmente e de verdade nas casas e também nas reuniões coletivas. Só que na nossa comunidade, a reunião coletiva serve à igreja do lar, e não a igreja do lar serve à reunião coletiva. Então, a reunião coletiva, os intensivos e todas as programações que nós temos é para trazer para a realidade da igreja do lar o que ela deve ser, e não ao contrário, né? Nós não somos célula. Célula é uma pequena parte de algo. Não, a igreja no lar é a parte completa, e a gente tem as programações em comunidade e juntos para justamente poder abastecer essas pessoas que participam das igrejas no lares. Só queria deixar isso mais claro, porque agora como você vai entrar nos pontos, né? Então, os pontos são sempre trazendo para esse âmbito, para essa realidade. Perfeito, Edu, bem colocado. E tem um aspecto particular que vai envolver a aliança de Deus com a igreja global, o corpo mesmo de Cristo, e também tem um aspecto que vai envolver ali a congregação, né, que fala ali vamos dizer assim, da bandeira da tribo, né? Ele até usa esse exemplo nesse capítulo, falando, né, que havia tribos em Israel com as suas bandeiras, cada um ali com seu peso, etc. e tal. Mas antes da gente entrar nisso, só um ponto aqui que o livro fala, né? Eu acho que fala que o Paulo, lá em 1 Coríntios 1, do 12 a 16, ele percebe que alguns cristãos estavam afirmando se identificar pessoalmente com determinado ministro. E esse ministro não era a pessoa que havia batizado eles. Lembra que teve aquela briga? Ah, eu sou de Apolo, eu sou eu sou de Paulo e tudo mais. E aí Paulo vem e fala assim, não, peraí, o que é isso? E não é sobre isso, né? Então, como discernir alguém que faz parte? Imagina só, essa pessoa era tão junta, eles viviam um estilo de comunidade, de igreja de verdade, que eles andavam tão juntos, andavam tão assim, que para eles soou normal. O tipo de discipulado que Paulo ofereceu, o tipo de discipulado que Apolo ofereceu para eles, o tipo de vida que esses homens tiveram, era quase que natural. Falei assim, não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo e tudo mais. Não era algo... Hoje a gente faz isso de forma muito mais banal. E Paulo vem repreendendo esses irmãos, falando sobre isso, que não é ser de A ou B que define que você faz parte do corpo, mas é se você é de Cristo, que é de Cristo. Salmo 133 é o padrão. Lê para nós, Edu. Uai. É o Batman ou sou eu? É o Batman. Aí vê os irmãos de fora, como assim o Batman? Salmo 133, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. É isso. Lembrando que isso. Eu só coloquei isso aí porque muita gente confunde congregar, que é participar de reunião, e vida de igreja. Então, vida de igreja é Salmo 133. O original disso aí é quão bom, quão suave é que os irmãos morem juntos. Esse é o aspecto que o salmista está trazendo. Então, é nesse ambiente de
de unidade, de vivência, de comunidade, é que a bênção eterna é depositada. Ele vai usar o padrão, porque o que ele conhecia, o salmista conhecia o padrão sacerdotal de Arão, né? Mas aí a gente pode pegar esse padrão e levar lá para Efésios 2, que é um novo homem, que é judeus e gentios juntos. Então, a gente está falando sobre um grande avivamento antes da vida do Senhor, tem a ver com essa volta dos judeus para a igreja e o Espírito descendo sobre toda a carne. Toda a carne não é todo mundo, toda a carne é gente de judeus, carne de judeus e carne de gentios recebendo o Espírito Santo. Muito importante. E dentro disso, a gente começa a ver que era uma cultura que já existia antes, até porque o próprio judeu ele não come com qualquer pessoa. Então, assim, é muito profundo isso. Mas, voltando aqui para a questão da filiação formal, gente, isso aqui é meio complicado. Você já viu que é sempre tenso falar um pouquinho sobre isso? Porque, principalmente nós, brasileiros, latino-americanos, e, enfim, principalmente nessa era pós-moderna que a gente vive, onde tudo é informal, onde tudo é liberal, onde tudo é criado ali para nos servir de alguma forma, né? Tudo tem uma questão dos algoritmos que são feitos para ali se nos dobrar as nossas próprias vontades, ele vai lendo ali os nossos interesses para poder nos oferecer sempre, sempre, sempre aquilo que nós queremos. Tem várias coisas em relação a isso, mas nós, o brasileiro, por si só, ele já é um povo informal. O crente brasileiro, então, piorou. Então, eu olho para a realidade do que o Asher escreveu aqui, e eu fico assim, cara, parece que a igreja em si já está muito longe, mas parece que o brasileiro em si já está mais longe ainda. Ainda mais quando a gente fala da igreja brasileira, está mais longe ainda. Então, tem um ponto que é essa questão da informalidade. Ainda mais quando a gente fala de igreja caseira, parece muito isso, que tudo é muito informal, né? Não tem uma liturgia de culto, não tem não sei o quê, e às vezes a pessoa vai nas nossas reuniões, quem já foi na Antioquia sabe, às vezes vê e tem a sensação, que nós sabemos que não é, mas tem a sensação de que é muito informal, é muito assim e tudo mais. E isso reflete em outras coisas, como por exemplo, a gente como crente, a gente reflete isso em coisas simples. A gente fala que vai nas coisas e não vai. Quem nunca? Você vai falar que você vai fazer algo e você não faz. Você fala que você vai chegar no horário e você não chega. Só esse ponto aqui já dá, né, já é complicado. Eu me pego muito aqui. Então, assim, a nossa informalidade hoje é tanta que nem mesmo no ambiente de trabalho a gente consegue ser pessoas formais, né? E também tem hoje em dia tem até o famoso de compromisso, né? Já viu aquele, a gente manda mensagem, tamo junto, tá ali conversando com o cara, você viu ele uma vez no compromisso, alguma coisa no final de semana, a gente que às vezes vai ministrar em algum lugar, é sempre cheio assim, né? Tamo junto, tudo mais, não sei o que, cara, você vai ver o cara anos depois, em outro rolê, em outra coisa. Então, quando alguém fala tamo junto pra mim, você sabe o que eu entendo? Eu entendo assim, quando você precisar de qualquer coisa, eu não vou estar lá, você não pode contar comigo. É isso que eu entendo quando alguém fala tamo junto para mim. Porque tudo isso é ser informal. E quando a gente olha para o que a Bíblia diz em relação à formalidade, porque a gente tem um parâmetro dentro da nossa cabeça que, nossa, se começar a formalizar, se começar a falar não sei o quê, a gente tem um parâmetro, estamos voltando para, entre aspas, né, para a estrutura, para o não sei o quê, para o sistema da Babilônia, não sei o quê, e aí gera um bloqueio e tudo mais. Mas, assim, é importante a gente entender que Deus é um Deus formal. E informal, a Bíblia diz lá em Gênesis, que é o quê? Quem lembra? Gênesis 1:2 fala, a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, eu acredito que, particularmente, que
Deus, ele nunca se mostrou como um Deus informal. Em toda a narrativa bíblica, Deus nunca se mostrou como um Deus informal, porque tudo que é informal é sem forma e é vazio. E a gente precisa começar a ter um pouquinho de, cara, de aceitação, porque na nossa cultura, falar em algo formal, falar em algo estruturado, falar em algo que precisa ter ali um compromisso específico, a gente já cria uma arrepio na espinha e já gera uma barreira normal daquilo ali. Então, nesse contexto, a gente precisa entender que Deus é um Deus formal, Deus é um Deus de aliança, e nesse aspecto, a igreja ela não pode ser diferente. A igreja de Jesus, ela tem aliança. A igreja de Jesus, ela tem uma forma. A igreja de Jesus, ela tem uma estrutura. Por mais que seja uma estrutura viva, espiritual, e não apenas, né, uma estrutura física, de prédio, essas coisas. Na verdade, é a última das coisas. Talvez nem entre dentro desse contexto. Mas a igreja de Jesus, a igreja de Deus, ela é uma igreja que tem aliança, forma e estrutura. E a gente precisa entender que Deus, ele não é um Deus de informalidade. Quando nós falamos de informalidade no nosso meio, nós estamos tentando não engessar algo que necessariamente é formal. Entendeu? Tanto que, por exemplo, a gente pode considerar a aliança, ou até o livro fala sobre isso, que a gente considera a filiação formal como algo semelhante, um compromisso de aliança feito no casamento. Então, por exemplo, duas pessoas, e o livro cita isso, podem morar juntas, podem gostar da companhia uma da outra, podem ter o plano de se casar um dia, podem até se considerar informalmente casada, mas quando uma pessoa se divorciar da outra, vamos dizer assim, até em documento, essas coisas, ela nunca vai ser alguém divorciado. Por quê? Porque perante a lei, perante o mundo, essa pessoa nunca chegou a ter um compromisso com ninguém. Então, ela estava solteira e permanece solteira. Entendeu? Então, enquanto essas pessoas, usando esse exemplo, não fizerem uma declaração pública e formal sobre o seu compromisso, nenhuma aliança, de fato, é realizada. E a gente precisa entender isso porque, às vezes, alguém levantou a mãozinha aí? Quem foi? Às vezes, a gente acha que tem aliança com alguém pelo simples fato de estar caminhando junto, que é o caso do que o Eduardo acabou de falar. A pessoa está caminhando junto, está vindo nos cultos, está vindo nas reuniões, está vindo nos turnos, e tem tantas pessoas assim, gente, que há anos estão, né, andando dessa forma conosco, mas ainda não fazem parte do que nós estamos construindo. Pode falar, Nielton. Uai, ele saiu? É interessante que você falando sobre essa questão da forma, né, da reunião que é informal e formal, é que muitas vezes a gente a nossa cabeça assimila formalidade com o culto e não com a forma de ser igreja. Então, se você perceber, as pessoas que usam, por exemplo, a palavra da informalidade e da forma de cultuar a Deus sem forma, usam muito Atos 2, porque o Espírito Santo veio e bagunçou a reunião, por assim dizer. O povo começou a falar em línguas, na verdade, começou a falar em idiomas, só que, às vezes, as pessoas também se esquecem da manifestação de Deus com 120 homens também, com o mesmo número de homens, que foi no Antigo Testamento, em 2 Crônicas, capítulo 5, que a nuvem da glória de Deus entrou no templo. E o que estava acontecendo ali? Um rito, seguindo exatamente aquela regra estipulada, onde sacerdotes estavam fazendo suas ofertas, levitas e cantores colocados ali por Davi, a Arca da Aliança entrando naquele lugar, e um sinal de aprovação de Deus foi o Senhor mesmo vir naquela reunião. Então, muitas vezes, o Senhor pode vir e colocar todos prostrados no chão, como ele fez no Antigo Testamento, como ele fez no Novo Testamento, e vamos dizer assim, ele causar essa bagunça santa,
que é a presença dele vindo e prostrando todos nós, mas isso não significa que isso entra no modelo estrutural de viver a igreja. Por exemplo, a gente está falando aqui e batendo na tecla de que a igreja, ela tem parâmetros, porque depois, vamos dizer assim, dessa bagunça da descida do Espírito Santo, Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem. Aí eu te pergunto, continuou bagunçado? Não. Eles foram se reunir nas casas, partir o pão e, principalmente, permanecer na doutrina dos apóstolos, ou seja, tinha forma, tinha jeito de lidar com as coisas, com a palavra, com o estilo de vida. E, entende? É tanto que quando a coisa começou a querer bagunçar, que foi o batismo dos gentios, houve um concílio. Houve um concílio ali, Atos 15, para colocar de novo em ordem, saber se aquilo de fato seria daquele jeito. Então, nós nunca vivemos isso, essa informalidade que alguns, e principalmente os desigrejados, né, querem viver essa coisa solta, sem compromisso, sem aliança e sem respaldo bíblico, principalmente. Exatamente, e até olhando dentro dessa perspectiva, e assim, talvez eu vou ser até um pouco, não sei, eu posso estar sendo um pouco exagerado, mas existem muitos desigrejados que estão dentro das igrejas. Entende o que eu estou querendo dizer? Existe muita gente desigrejada no nosso meio. Existe muita gente que é desigrejado e está achando que é igrejado, que está na igreja. Mas, na verdade, a vida dele mostra que ele não tem aliança nem compromisso com nada nem ninguém. Porque a gente fala desigrejado como alguém que não está indo a um prédio. E, na verdade, não é isso, porque igreja não tem a ver com reuniões em prédios. A gente sabe disso. O Zé Augusto mandou aqui no chat, né? Eclesiastes 5:1. Cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais do que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos. Ainda não perceberam o mal que estão fazendo. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que o teu coração o impulsione a fazer as promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que as tuas palavras sejam poucas e corretas. Aleluia. A gente precisa pensar muito bem, né? Então, assim, não falar precipitadamente, não assumir compromissos precipitadamente. E tem essa questão de não adentrar de forma irreverente dentro do santuário. Deus nunca foi um ser sem forma. Pode falar, Zé Augusto. Não, esse é um dos versículos que a gente mais está, de todas as formas, ministrando nos corações das pessoas. Porque como a gente é igreja, a gente recebe várias pessoas de vários lugares. Então, conseguir trazer eles para a visão e a movimentação que nós estamos é muito difícil hoje em dia. As pessoas parecem que querem escolher aquilo que elas acham que deve ser. E não funciona dessa forma. Nós temos que, né, que ter as nossas, a forma, o formato, o jeito, né, para a gente poder ter algo que vá realmente frutificar na vida das pessoas, porque senão não adianta. Paulo, ali em 1 Coríntios 14, fala muito sobre isso. Quando o dom profético, e hoje em dia está muito assim, né? Quando o dom profético estava muito ligado ao dom de línguas, né, o que aconteceu? Ele teve que chegar e dizer basta disso, cara. Tá totalmente errado. Então ele pega e diz assim, ó, é dessa forma e fim de papo. Não tem outro jeito. Porque senão o pessoal vai chegar de fora, vai olhar pra gente e vai dizer que a gente é louco. E ninguém vai aprender nada, né? Ele começa a pôr ordem, né? Por forma no culto. A gente fala muito sobre isso, porque, cara, não, ou seja, isso é porque Paulo já na igreja primitiva fazendo toda essa correção inclusive Paulo aqui, gente, a gente acabou de ler o texto de Paulo expulsando o cara por conta, entendeu? Então, assim, a igreja tinha uma forma, a igreja primitiva, ela não era uma igreja informal, ela tinha uma forma. Só que essa forma não é uma forma que a gente define a bel prazer. É uma forma que a própria escritura, no nosso caso, né, nos direciona. No caso deles também, o próprio Espírito ia trazendo e tudo isso dentro deles, né? E só que assim, a gente precisa ter um cuidado em relação a isso no seguinte sentido. Existem pessoas que ainda não nasceram de verdade, de novo. Por isso que eu falei sobre isso, porque
Às vezes a gente perde muito tempo focando em pessoas que ainda não nasceram de novo. E a gente se desgasta como pastores, né? Se desgasta muito com pessoas que a gente vai, quando você vai pesar ali, você vai falar, caramba, essa pessoa ainda não nasceu de novo. Então, quem não nasceu de novo ainda não pertence à família de Deus. A perseguição vai nos ajudar, como o Eduardo acabou de falar, exatamente, porque Paulo fala, é necessário que haja contendas no meio de vós, para que assim seja evidente quem são de fato e quem não é. Paulo fala isso. E a gente está querendo, assim, evitar vários conflitos, né? A gente gosta de ficar ali querendo agradar as pessoas, evitar o conflito, mas o conflito é necessário. Mas, enfim, filiar-se a uma congregação, o livro vai dizer que não é ter o seu nome escrito numa lista de membros, mas é abraçar o compromisso de integridade da aliança. Sabe, existem, eu vou falar na nossa realidade de Antioquia. Tem gente que acha que faz parte da Antioquia só porque ela está no grupo. Só porque nós temos um grupo de avisos internos, nesse grupo que é a comunidade, né, da comunidade do WhatsApp, e nesse grupo tem vários outros grupos, que são os grupos caseiros. Teoricamente, na nossa realidade, só faz parte da comunidade quem está numa igreja caseira, mas tem pessoas que simplesmente estão num grupo da igreja caseira, estão ali, mas não se relacionam de verdade. Então, o que a gente quer dizer quando nós falamos que no contexto de Antioquia aqui, tá? De nosso contexto local. O que nós queremos dizer quando uma pessoa só faz parte da comunidade se ela está no grupo caseiro? Eu gostei do exemplo que o Eduardo usou domingo, né? Ele falou assim, olha, se você... A foto de carteirinha de membro daqui é uma foto sua abrindo a geladeira da casa do seu irmão. Isso está falando o quê? De intimidade, de relacionamento, de proximidade, de uma vida que afeta uma outra. Aí mais tarde eu até mandei uma foto do irmão do grupo caseiro, mandei para ele, falei assim, aqui, ó, esse aqui já está com esse aqui já tá com a foto da carteirinha de membro. Então, assim, a verdade é que tem muitas pessoas, eu vou reafirmar isso, né? Eu sei que tem gente que vai ver essa gravação depois, e eu quero que você reflita. Será que você de verdade faz parte do que nós estamos construindo, ou você é um espectador que simplesmente está participando de reuniões? Porque a gente precisa definir isso. E o que nós estamos falando aqui de aliança formal é definir quem é e quem não é. Faz sentido? Então, amém. Vamos lá. Um aspecto dos relacionamentos de aliança é que as partes envolvidas se esforcem para comunicar e definir o significado do seu relacionamento. Então, falando agora do aspecto do livro e também trazendo aqui as aplicações práticas, o que significa se tornar membro de uma congregação? O que uma aliança congregacional de fato representa? Então, agora eu vou entrar de verdade no livro, né, que são os cinco elementos que o livro traz para nós do que representa a filiação congregacional. Então, a gente vai falar sobre frequência, serviço, dízimo, que é o envolvimento com dinheiro, né, visão e a liderança, ou como é que é? Esqueci como é que fala. O livro fala aqui, né? Receptividade. A liderança, aos presbíteros, né? Então, assim, importante entender que eu acredito que o Asher foi bem intencional em colocar essas coisas bem nessa ordem, né? Frequência, depois serviço, depois dízimo, depois visão, depois a liderança. Então, eu acredito que ele foi bem enfático nisso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só antes de entrar nesse aspecto, eu queria falar para você que nós temos no YouTube da Antioquia, nós tivemos a escola Antioquia, só falando sobre esses aspectos da filiação congregacional. A gente teve aí
Foi um dia, né, uma tarde e uma noite praticamente inteira mergulhando profundamente. Não vai dar para falar sobre isso tudo aqui, que já são quase 9 horas. Então, assim, eu recomendo que você assista essas aulas, né? Eu vou até, deixa eu pegar o link aqui rapidinho e vou deixar aqui o link no... Só um minuto. Vou deixar o link aqui no chat, se você quiser eu posso mandar também lá nos grupos. Essa aqui, por exemplo, é uma aula do Nielto falando sobre isso, e também tem a do Alberto, que eu vou achar, deixa eu pegar aqui. Cadê? Então, a gente gastou aí praticamente um final de semana falando sobre isso de forma bem mais profunda, bem mais abrangente, e até entrando em algumas coisas bem mais práticas, né? Então, vou deixar os 2 links aqui e recomendo que você assista, caso você não assistiu, caso você não estava lá, ou até mesmo você que estava lá, por favor, assista para relembrar esses aspectos que são muito importantes do que a gente vai começar a falar aqui. Tudo bem? Beleza? Então, quando a gente fala desses aspectos, frequência, quando a gente fala sobre serviço, dízimo, essas coisas, automaticamente na nossa cabeça a gente liga em atitudes, né? A gente está falando sobre um aspecto comportamental externo, ações externas, né? Por exemplo, o ato de serviço, seja lá o que for, né? Fazer algo, né? Dar oferta, né? Dar o dinheiro, né? Ir nas reuniões, ser frequente e não sei o quê, mas se a gente está partindo de um pressuposto de uma pessoa que de verdade ainda não nasceu de novo, né? Como eu acabei de comentar aqui com vocês, tudo isso vai ter uma data de validade. Porque isso vai partir de alguém que está querendo fazer parte de um grupo sem antes se tornar a parte essencial, né, ainda mais no contexto de igreja, que esse grupo propõe. Ou seja, o velho homem, gente, nada do que nós vamos falar aqui, ou melhor, tudo que nós vamos falar aqui é uma agressão ao velho homem. Tudo. Tudo que nós vamos falar aqui é uma ofensa clara ao estilo de vida do ímpio, ao estilo de vida de alguém que não nasceu de novo ainda. E aí a gente vai entender um pouquinho disso e que Deus nos ajude, porque o próprio Jesus fala sobre isso, né? Não tem como, se nós não nascermos de novo, a gente não vai conseguir viver essa vida. Se você não nascer de novo, você não vai experimentar o reino de Deus. Ele fala para Nicodemos. Então, a gente pode tentar fazer as pessoas seguirem isso, sabe? Pode ficar assistindo, irmãos, venham, você tem que ir, você tem que estar presente e tudo mais. Mas como eu falei, a gente vai acabar se desgastando emocionalmente, se desgastando, vai cansar, vai ficar chato e não vai surtir efeito nenhum. Pode ser que surja um efeito ali no curto período de tempo, mas no longo prazo isso não vai, sabe, não vai durar, vai ter data de validade aquilo ali. Então, todas essas coisas que nós vamos falar aqui, ela precisa ser fruto ou consequência natural de uma nova criatura, de um novo tipo de gente, disso que o Eduardo falou, que é judeus e gentios, é um novo tipo de gente, é uma nova nação, enfim. Então, assim, a gente não vai conseguir, porque é antinatural, é anti a nossa natureza humana viver a vida que nos é proposta pelo Evangelho. Tá bom? Principalmente ao falar de dízimo. Esse assunto, meu Deus do céu. Ai. Mas vamos para o primeiro ponto. Vamos falar sobre frequência. Que é o ponto mais fácil. Gente, você já parou para pensar? Tem muita gente que tem negócio no nosso meio, tem muita gente que é empresário aqui e tudo mais. E até pessoas que trabalham para os outros, e enfim. A gente tem muito medo, muito temor de faltar o trabalho, de ficar um dia sem trabalhar, um dia sem fazer. A gente tem um temor sobre isso, é uma coisa interessante. Já parou para pensar? Já parou para pensar que existe uma capacidade enorme e uma disposição enorme de a gente fazer várias reuniões,
vários, a gente, nossa, para buscar o crescimento dos nossos negócios, para buscar ganhar mais dinheiro, para buscar tanto com maior conforto na nossa vida, mas quando a gente fala de uma construção que é para o reino de Deus, parece que não, sabe? Você percebe isso aí também? Ou será que é só eu que, só do lado de cá? Porque, cara, a gente é muito ávido para ficar, sabe, até tarde trabalhando. Meu Deus, quantas vezes os irmãos que andam comigo aqui, mais perto, Eduardo, Nielton, sabem disso. A gente, sabe, até tarde na noite, para ganhar mais dinheiro. A gente gasta anos, eu até postei esses dias no meu Instagram, gente, a gente gasta anos e anos. A gente gasta rios de dinheiro em faculdade, não sei o quê, para a gente conseguir ganhar mais dinheiro, para a gente conseguir ter uma boa estrutura, para a gente conseguir fazer um monte de coisa aqui. Mas quando se fala de coisas relativas ao reino de Deus, quando se fala, por exemplo, em educar os filhos, em nos tornarmos melhores maridos, em nos tornarmos melhores pais, em nos tornarmos melhores pastores, melhores mestres, a gente não tem essa disposição. Sabe? Em algumas situações, tem até um ânimo, assim, em algumas pessoas em participar de alguma atividade, algum evento, alguma coisa assim que pode acontecer fora da realidade dos relacionamentos caseiros ali, né? Das reuniões da comunidade até. Então, é muito interessante isso. O como a gente facilmente troca a construção da aliança por aniversários de pessoas que nós nem mesmo temos aliança. Isso, na minha opinião, mostra aonde está a nossa prioridade. E no ouvido da velha natureza, do homem caído, você pode pensar, isso é um abuso. Quer dizer, e o livro fala sobre isso, né? O livro ele traz esse aspecto, ele fala que as nossas agendas, elas primeiro precisam levar em conta, elas precisam nascer a partir da agenda da congregação, e não vice-versa. E hoje a gente vive uma realidade onde os meus compromissos e a minha agenda pessoal, ela pesa mais, ela é mais importante do que a agenda dos santos, a agenda da congregação. E a gente prioriza outras coisas, lazeres exagerados, aniversários, enfim, várias coisas que, meu Deus, né? Então, assim, tem muita preguiça quando fala em se dedicar à vida de comunidade. Tem muita preguiça quando a gente fala em se dedicar às reuniões que nós somos propostas, reunião de alianças, reuniões... Gente, vamos lá, enquanto Antioquia, a maioria que é antioquiano, a gente tem o quê? Hoje a gente está tendo mais reuniões, né? Que a gente tem terça-feira agora, estudo do livro, e aí você pode perceber aqui que hoje nós temos o quê? 10 pessoas? Mais ou menos isso? Não, 15 pessoas aqui, mais ou menos. Né? Então, já começa a perceber uma disparidade aí. A gente tem os turnos na quinta-feira. Turno é reunião de oração. Então, você vai lá, você vai ver só tem gato pingado. Tem quase ninguém. Né? Mas e os que vão são sempre os fiéis, os que estão ali, que você percebe, né? E a gente tem uma vez no mês o culto caseiro, ou o culto coletivo. E acontece nesse culto coletivo, por exemplo, pessoas simplesmente não irem e falam assim, já tinha um compromisso marcado, sendo que a gente sabe que todo último domingo do mês tem a reunião coletiva da comunidade. O que isso aponta para nós? Que isso que nós estamos construindo não é importante. Talvez a gente não teve revelação disso que nós estamos querendo viver, disso que nós estamos querendo construir. Eu me lembro até de Isaías 6. O que acontece em Isaías 6? Isaías vê o Senhor, vê o que ele está, a glória dele, a majestade dele. Ele é afetado por aquilo. Ele se arrepende, ele é tocado, ele é purificado. E aí ele começa a perceber as demandas de Deus, as demandas do coração do Senhor. O Senhor fala, né? E agora? Quem que eu vou enviar? Quem que vai por mim? Quem que vai anunciar os meus juízos, os meus decretos, a minha mensagem? E Isaías levantou a mãozinha
E alguns podem pensar, Isaías levantou a mão porque ele foi tocado, Isaías levantou a mão. Não, Isaías levantou a mão e falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque ele viu alguma coisa. Ele teve uma visão, ele viu algo maior pelo qual vale a pena desgastar a sua própria vida. Por que que falar sobre esses assuntos que envolvem a filiação formal é tão delicado, é tão complicado? Porque nós não ainda tivemos uma visão, nós não tivemos uma visão ainda. Como a gente não teve uma visão, é muito difícil, é muito penoso tudo aquilo que nós vamos fazer em relação à comunidade. Meu irmão, como é difícil você abrir a sua casa no meio de semana para receber as pessoas, porque no meio de semana é o dia que você está cansado, você chegou cansado do trabalho, chegou tarde, não dá tempo e não sei o quê. Meu irmão, como é difícil, como é penoso. Por que que é difícil? Por que que é penoso? Porque a gente não viu o Senhor, a gente não, por não ver Ele, a gente não conhece a causa do coração dele. E por não conhecer a causa do coração dele, a gente não consegue se dispor e falar assim, Senhor, tá aqui a minha casa, Senhor, tá aqui a minha vida, Senhor, tá aqui o meu carro, tá aqui a minha gasolina, tá aqui o meu tempo. A gente não consegue. E aí a gente fica lutando com os bodes. Irmão, cadê você? Irmão, não vem no culto caseiro. Tudo bem? O que está acontecendo? E aí, enfim, fica aquela coisa. E o irmão some por dias e não vem nas reuniões. Então, assim, primeiro ponto do que é alguém que faz parte da comunidade, é alguém frequente. O livro vai falar que, como eu falei, né, ele vai falar que uma pessoa ela cresce espiritualmente quando estabelece um compromisso firme com a congregação. E ele mostra que pessoas que ficam pulando de uma reunião para outra, de igreja em igreja, essas pessoas elas não são confiáveis. Porque, de alguma forma, e isso acontece muito, gente do céu, isso acontece muito, não especificamente de reunião no nosso contexto, mas quantas pessoas a gente não vê aí pulando de gato em gato, vai numa reunião aqui, numa igreja aqui, depois vai na presbiteriana lá, depois vai lá na igreja XPTO lá do outro lado, depois vai no evento X, depois vai naquilo outro. Gente, e não consegue estabelecer compromisso e aliança em lugar nenhum, bebe de cada uma da coisa. E essa pessoa, ela se engana achando que está sendo edificada. Ela se engana profundamente, porque às vezes está recebendo conhecimento de um lado, conhecimento do outro, informação, mas isso nunca desce para o coração e isso nunca afeta ela na vida prática. A gente pensa que participando de diferentes ministérios, visitando, a gente vai crescer mais no Senhor, sendo que na verdade não. Uma árvore ela só cresce ficando no lugar e aprofundando as suas raízes. Essa atitude demonstra só uma coisa. Eu ainda não entendi o que é aliança. Por isso que eu fico serelepe, como diz o Daniel. E o livro vai falar que a gente adquire verdadeira força espiritual quando encontramos o nosso lugar preparado por Deus e crescemos em compromisso e em aliança com as pessoas da congregação. Pode falar, Nilton. Rapidinho. É só que eu vejo quanto é difícil viver no equilíbrio, né? Porque todos nós conhecemos pessoas que destruíram suas famílias e suas casas por causa de ministério, porque gastaram toda a sua atenção com a igreja por causa de um compromisso exacerbado, né, em relação à comunidade e às demandas da comunidade, não deram a devida atenção à sua casa. Nós, como comunidade, somos uma comunidade que falamos muito de família e do cuidado da família e do papel da mulher e do marido e educar filhos. Só que a gente também corre o risco de se esconder atrás do que a gente chama de cuidar da família para não se envolver com o que é coletivo. Então, nós precisamos muito desse equilíbrio, entender o seguinte: se existe uma demanda na minha casa, se existe uma falta que me exige me ausentar um pouco das demandas coletivas, primeiro, essa ausência tem que ser justificada e amparada por outros irmãos. Os irmãos precisam estar amparados. Quando alguém perguntar, já vai saber. Esse é o primeiro ponto. Né? Num caso, uma situação grave. Do contrário,
vou dar um exemplo aqui desses dias que eu vi, né, de um amigo meu que encontrou uma comunidade que ele gostou, que faz parte do que ele acredita, só que longe. E ele falou o seguinte para mim, ele falou, cara, eu não vou mais caminhar sem a minha esposa, e minha esposa não está animada em congregar longe. E aí, nessa frase, eu entendi o seguinte, eu falei, cara, ele está sendo displicente, porque se ele encontrou uma comunidade com a visão que ele acredita que vai edificar ele e a casa dele, mas a esposa não cair por causa de distância, ele tinha que animar ela aí. Ele tinha que encorajar ela aí, nesse caso. Entende? Ele tinha que trabalhar isso e não deixar, e não preferir congregar num lugar perto que não vai lhe trazer edificação pessoal, familiar, entendeu? Então, a gente precisa aprender a saber de qual lado cobrar para caminhar nesse equilíbrio da frequência. É isso aí. Só antes do José falar, é muito interessante, porque, por exemplo, eu e o Nielton, a gente sabe muito bem disso. O Batman tá aí, o Edu tá aí para provar, né? A gente teve que se afastar de várias atividades aí nos últimos dias por conta das nossas realidades, do que a gente está vivendo hoje nas nossas casas, etc. e tudo mais. Então, assim, mas, como o Nelson falou, há uma prestação de contas e há também um amparo, um cuidado dos irmãos, a tudo isso. Não é um sumiço do tipo assim, assumir e, entendeu? Que se... Entende? Por quê? Porque reflete o compromisso, sabe? Então, a primeira parte que a gente começa a entender alguém que está compromissado de verdade ou não é essa fidelidade e frequência às reuniões propostas. E aqui, a primeira frase desse tema, ele fala: frequência é o compromisso de participar das reuniões normais da igreja e de qualquer outra reunião marcada pela congregação. Mas, enfim, vamos lá. Só antes do José falar, esse que você falou, interessante, que muitas vezes, quando o cobrar a frequência é complicado, porque quando você cobra a frequência, a pessoa vai dizer, cara, nem sabe o que está acontecendo na minha vida. Ou seja, se o cara não sabe, a responsabilidade, a culpa ainda continua sendo daquela pessoa, que não abriu sua vida, não entendeu o que é viver em aliança, que é essa intencionalidade em abrir a sua vida, em trazer irmãos para participar da sua realidade. Do contrário, essa frase nunca seria dita. Alguém nunca daria uma carteirada falando, você não sabe o que acontece na minha casa. E se isso acontecesse, por mais que ia gerar briga, a resposta deveria saber, eu realmente não sei e a responsabilidade é toda sua. Porque você não dispôs seu coração a caminhar em aliança comigo, já que você disse ser meu amigo e que a gente anda junto, e se eu não conheço a realidade da sua casa, não é exatamente uma falta de eu ter que correr atrás e procurar. Porque não é isso que propõe uma aliança. A aliança traz uma responsabilidade mútua. Pode falar, José. Na verdade, o pessoal me pergunta como pastor, diz como é que a gente consegue encontrar esse equilíbrio, e eu falo da igreja primitiva, porque era da casa no templo e do templo da casa, é simples. Então as pessoas entendiam o que estava acontecendo na casa da pessoa. Muitas vezes não era nem preciso falar o que estava acontecendo. O pessoal me pergunta, mas eu vou deixar minha família. Eu digo, fala isso para Pedro, que deixou a família dele, né? Pedro deixa a família dele e vai andar com Jesus. Agora o equilíbrio é que Jesus foi na casa de Pedro. Entendeu? Então ele conhecia as demandas de Pedro, o que ele precisava, curou a sogra, entende? Então houve, né, essa parte. E o problema nosso hoje é que, como a gente está, vamos dizer assim, ó, aqui no Brasil principalmente, nós somos, né, direcionados a uma igreja de templo, né? Não, a coisa da casa é complicada, porque vários pastores nesses últimos anos querendo esconder toda a corrupção que eles faziam, tudo que eles não são, eles não conseguem ser, né, honestos com as pessoas. O que eles fizeram? Começaram a fazer os cursinhos, né, de cuida da minha família, cuida da sua família, não deixa o estranho entrar na tua casa para não trazer demônio, né? O estranho vai entrar na tua casa, vai trazer demônio, vai sentar na tua mesa. Tu entende? Eles começaram a fazer esse tipo de curso que é totalmente fora do contexto bíblico. E as pessoas começaram a acreditar nisso. Aí começaram a fazer o curso para acabar com o demônio que entra na casa. Aí tinha espada, flecha, né? Era uma loucura, cara. Então, o que acontece? É simples. Por que as pessoas entendiam na igreja antiga e tinha esse equilíbrio? Porque o cara ia na casa, fazia o culto, saía da casa e ia para um lugar, né? Então era simples, cara. Muito simples.
E o livro ele traz até um aspecto sobre isso em relação ao peso que um irmão, quando ele falta essa reunião, né? Ele fala lá em 10, no Hebreus 10, 25, ele fala, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, sabe? Outro aspecto desse tema ainda falando sobre frequência, eu sabia que não ia dar tempo, cara, já é 9h14, meu Deus. Um outro aspecto sobre esse tema é que ele mostra para nós, como cultura brasileira, o tanto que a gente é desorganizado. Fidelidade à frequência revela claramente a forma com a qual cada um planeja seu tempo livre e os seus compromissos. Entendeu? Então, assim, é igual a questão do dízimo, que a gente vai falar lá na frente. Tudo vai exigir de nós uma vida de disciplina, uma vida organizada, sabe? Isso demonstra muito claramente. Gente, Deus estabeleceu cada centímetro, cada forma que deveria ser o templo, o culto, tudo, os mínimos detalhes. E a gente tem dificuldade de, por exemplo, usar um aplicativo da agenda para se organizar, cara. E aí outra coisa, na lista diária a igreja fica em último lugar. E no nosso contexto aqui de igreja caseira, por exemplo, em mais último ainda. Porque poucos são os casos de irmãos que têm vivido a vida na vida da igreja caseira. Que têm comido de fato nas casas uns dos outros, que têm, como o Eduardo falou, aberto as geladeiras uns dos outros, que têm conhecido a realidade uns dos outros. Quando a gente fala frequência, é normal a gente ficar pensando simplesmente nas reuniões, como, por exemplo, o culto coletivo, que acontece uma vez no mês, como, por exemplo, os turnos, que acontecem toda quinta-feira. Beleza, isso é de fato importante, e eu até abro aqui a porteira para falar assim, irmãos da Antioquia, vocês não estão frequentes nisso. Você que se considera parte dessa comunidade. Mas é mais sério ainda quando se fala numa reunião de grupo caseiro. Quando fala eu vou chamar os irmãos para jantar aqui em casa. A gente tem a prática, tá adquirindo essa prática aqui de toda semana a gente tá comendo junto na casa uns dos outros, né? Então, e aí a gente colocou na semana tal vai ser na casa do fulano, na semana tal vai ser na casa do ciclano, e a gente tá rodando assim. Toda semana estamos comendo na casa uns dos outros ali, tá sendo maravilhoso. E o ponto é, quando a gente fala assim, a gente já sabe qual que é o dia, já tem um dia certo. E aí eu pego e vou faltar isso, cara. Que é a reunião onde eu vou me aprofundar, é a reunião onde eu vou conhecer o coração do irmão, é a reunião onde o irmão vai afetar o meu coração, é a reunião onde eu vou pregar o evangelho pro irmão, a gente vai ali, enfim, é a reunião onde a gente vai se conhecer, se aprofundar mais os nossos laços, e aí aparece um aniversário de alguém que nem convive com a gente, e a gente considera isso mais importante do que essa construção. Na minha opinião, isso apenas mostra que a gente não está levando a sério isso que nós estamos construindo. Eu já falei e reafirmo aqui. Tá? Um outro aspecto também é a questão do crescimento, né? Então, a pessoa só vai crescer de verdade quando ela entra nesse ambiente. Por quê? Porque é uns aos outros. É uns aos outros. Né? Mas vamos falar um pouquinho vamos avançar, porque senão esse tema aqui, gente, tem muita coisa aqui dentro desse tema que, enfim, daria muito pé para essa discussão. Alguém quer falar só mais alguma coisa antes da gente ir para o serviço? Jota, eu queria só reafirmar uma coisa que, assim, a gente está falando de relacionamento de aliança e estamos falando de filiação congregacional. Então você vê que o capítulo dá para entender, ele está falando da congregação, ele está falando da comunidade. E como eu disse, a gente vive em comunidade, mas nós nos congregamos, né, como igreja nos lares, né? Então, eu vejo que a gente focar esses pontos sempre voltado a esse lugar, né, a igreja dos lares. Será que a gente está sendo frequente? Será que a gente está servindo? Será que a gente está cumprindo todos esses aspectos na igreja, nos lares, que seja uma vez na semana, ou seja, jantando junto, igual você está falando aí? Ou será que a gente está deixando só para as reuniões coletivas da igreja esse aspecto? Então, trazer para essa realidade da igreja do lar.
Porque, assim, relacionamento é construído com tempo junto, sabe? E é tempo de qualidade, não é aquele tempo marcado, ó, eu vou... Não é a reunião onde você vai lá, mesmo que seja na casa, e você vai, participa do louvor, faz as orações e tudo mais, depois vai embora e tchau, obrigado, nunca mais encontro o irmão. Eu lembro direitinho uma frase que afetou a nossa igreja caseira aqui, graças a Deus por isso, que é a frase que o Elber veio e falou assim, cara, igreja é o que acontece entre uma reunião e outra. Foi aí que eu entendi que nós não estávamos vivendo igreja ainda, né? Eu falo especificamente do meu grupo. Então, assim, e aí a gente começou a caminhar em direção a isso, e todo mundo foi afetado com isso, cara. Se igreja não é o que acontece entre uma reunião e é o que acontece entre uma reunião e outra, a gente precisa correndo avançar, porque a gente estava enganado esse tempo todo achando que era igreja, e na verdade ainda não somos. Então, é só esse aspecto. De entrar nesses pontos, trazer sempre luz para a realidade que nós estamos vivendo, porque às vezes o Asher, principalmente no livro, ele traz aspectos bem gerais, né? E a gente precisa, às vezes, trazer Descer para a prática. descer para a prática que nossa, porque a verdade é essa, né? Então tá, como que eu vou ser membro na igreja nos lares? Como que eu sou considerado participante, entende? E foi basicamente o que o Du tinha falado, se você tem relacionamento, alguém na igreja dos lares, se durante a semana você se encontra, se a pessoa sabe da sua vida, se você está passando uma dificuldade, se fica 3, 4 semanas, um mês para alguém perceber, ou alguém consegue perceber de maneira mais rápida. Tudo isso engloba, né? Se você está participando ou não. Se você está só assistindo as coisas que acontecem, né? Isso. Então, acho que a frequência na igreja dos lares é justamente se propor e ser intencional em se reunirem para os corações serem compartilhados e não para algo religioso, cheio de protocolo acontecer. Porque isso não gera vida na vida. Exato. E tem um outro aspecto importante disso, né, que é o que o livro de Atos fala, que o José até comentou, nas casas e no templo, né? Havia uma reunião, é óbvio que a gente entende que naquela época, por exemplo, eles não poderiam se reunir no templo, porque o templo era, né, mas havia uma reunião coletiva, havia um lugar onde eles se reuniam, onde eles reuniam a todos, né, para engrandecer o nome do Senhor, para invocar a presença, para ouvir Deus juntos. A igreja de Antioquia nasceu desse lugar, onde eles estavam ali, ouvindo Deus juntos, né, e aí o Espírito Santo pegou e falou para levantar Então, assim, por que eu tô falando disso? O Nielto até falou sobre o irmão que, eu moro longe, não sei o quê. Gente, essa é uma das principais objeções que a gente tem aqui na Antioquia de muita coisa. Eu vou falar por mim. Alguns irmãos aqui sabem onde eu moro. Cara, eu moro do outro lado da cidade. A minha casa até a Antioquia é 14, 13 quilômetros. Eu não gasto menos de 30 minutos para chegar lá de carro, mesmo que não tenha trânsito. É longe pra caramba. Falando do prédio da sala de oração lá. É custoso ir. Mas, e repito, né? Por que então há todo esse interesse e esse esforço, essa dedicação de gastar, né, como o Nielto sempre fala, gastar o tempo, o dinheiro, se esforçar, às vezes nem dá tempo. Por exemplo, do turno eu chego, cara, só deixa a esposa em casa porque tem que cuidar da Helena, já saio, nem tomo banho, nem como nada. Quando eu vou pro turno, fico com fome até a hora que acaba o turno ali. E as pessoas não levam isso em consideração. Cara, o que leva uma pessoa a fazer isso, cara? É a fé naquilo que está sendo construído. A fé é acreditar, e eu não estou falando que eu sou exemplo disso, por favor, né? Vocês sabem que eu não sou 100% de exemplo disso, mas eu estou falando de que existe um interesse de Deus de nos afetar com a visão daquilo que a gente crê. A gente vai falar sobre visão lá na frente, mas já trazendo um pouquinho desse aspecto aqui, será que nós fomos afetados de verdade por aquilo que nós estamos ouvindo e vendo de Deus? Será que a gente está vendo de verdade, ouvindo de Deus alguma coisa de verdade, ou são só um acumulado de informações que nos fazem, será que é só uma palavra legal? Será que é só um louvor legal? Será que é só isso mesmo? E isso não afeta a minha vida ao ponto de abrir mão do meu próprio descanso, conforto, dinheiro,
Sabe, será? E óbvio, eu estou citando esse exemplo, por exemplo, de me deslocar até Antioquia e tudo mais, mas o mesmo vale para me deslocar até a casa do irmão, o mesmo vale para abrir a minha casa, o mesmo vale para todo aspecto, porque igreja é isso, igreja não vai se resumir apenas daquilo que é construído nas casas. Igreja é um conjunto de tudo isso, é um tipo de gente que tem ouvido e visto algo de Deus, né? 1 João 1, o Vitor falou sobre isso com a gente aqui na reunião com os líderes. Ele falou muito sobre isso, gente. O que é a vida da igreja? É o que nós vimos, o que nós ouvimos, é isso que nós anunciamos a respeito do verbo da vida. É isso que eles compartilham, e nós fazemos isso para que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. O que é que nós estamos vendo e ouvindo? Eu tenho batido muito nessa tecla ultimamente aqui, com os irmãos que andam mais perto. Gente, sabe, se o que nós estamos vendo e ouvindo não afeta toda a nossa vida, a forma como a qual a gente lida com os nossos compromissos, com a frequência, com o serviço, com etc. Meu irmão, a gente pode mandar parar, pode sair, sabe, pode rasgar esse livro aqui sabe, voltar para as antigas estruturas, porque não faz sentido, né? E é óbvio, estou falando nesse contexto em tudo, porque isso vai afetar tudo, o serviço, a frequência, vai afetar o quanto nós estamos comprometidos em dar o nosso dinheiro nessa causa, o quanto nós estamos comprometidos de verdade com a visão. Será que nós estamos, é uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo, será que o seu chamamento, o seu chamado, aquilo que Deus colocou no seu coração, serve para edificar e para contribuir com a visão daquilo que o Senhor tem nos dado e com a visão que nós estamos caminhando? Ou será que você está perdendo seu tempo aqui, discordando de tudo que é proposto? A gente precisa começar a colocar essas coisas, como ele bem falou, a gente precisa começar a pesar o que a gente vai construir aqui, ou senão não faz sentido. O Nielto falou, muitas vezes a falta de compromisso e frequência revela a incredulidade do nosso coração em crer que estamos envolvidos no reino de Deus. Igreja nos lares é para se conhecerem verdadeiramente. Mesa, olho no olho. É isso. Bom, já são 9h26. Eu ia falar sobre serviço e dízimo. Com certeza não dá para falar até o final. E aí fica a critério do que você acha. A gente continua semana que vem ou o que você quer fazer? A gente pode continuar semana que vem, já, sem problema. É assunto extenso ainda. E dependendo... Eu tava iludido, achando que ia dar para terminar isso hoje, nossa. Não, Jota, esse tipo de assunto não termina em 2, 3 aulas. Isso aí vai longe. É normal. Mas aí é só a gente, na próxima aula, focar nos aspectos, né? Já falou muito sobre frequência. É isso, Eu a gente acho vai que- para o serviço, já entra falando do serviço e do restante, né? Isso, a visão também eu acho que é uma coisa que a gente tem que gastar um tempo bom, né? Para poder Oh, colocar... A gente, todo culto coletivo intensivo, estamos falando da visão da comunidade, mas eu acho que é importante sim. reafirmá-la, né? Então a gente pode continuar sem problema. Eu só Eu queria vejo- fazer uma ponderação de algo que pesa muito, assim, no meu coração. Que eu já falei no início, posso até estar sendo repetitivo em falar isso aqui, mas, cara, esse tipo de vida que é proposta pelo Evangelho precisa nascer, sabe, não pode parecer pesado, pode parecer talvez até ofensivo em algum aspecto, tudo isso que nós estamos falando e vamos falar, né, e etc., que o livro propõe e tudo mais, mas isso precisa partir de um lugar ou melhor, isso precisa partir de um coração que é regenerado, entendeu? Porque senão, cara, tem dado de validade. Você vai conseguir ser frequente ali nas primeiras semanas, primeiro mês, talvez, 2 meses, depois você vai sumir de novo. Depois você já não vai querer abrir, confessar seus pecados de novo, depois você não vai querer servir, depois seu dinheiro já não vai se envolver com isso.
sabe? Então, assim, a gente precisa deixar isso muito claro mesmo, porque se, na minha opinião, tá? Posso estar errado, e se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Mas, porque senão a gente vai ficar, o Haroldo fala muito sobre isso, né? A gente perde muito tempo querendo pastorear bode, querendo pastorear a pessoa que não nasceu de novo, e na verdade, bode a gente evangeliza, a gente não pastoreia. Deixa eu só falar uma coisa aqui, Jota. A gente precisa mesmo ter esse crivo e esse cuidado, esse zelo com tudo isso, mas a gente precisa entender os processos de cada pessoa. Tem pessoas que vão demorar um pouco mais, mas isso faz parte da grande comissão. Então, a grande comissão, que é fazer discípulo, não é discipular, é evangelizar. Então, você evangeliza, e isso é porque, por causa das, dos avivamentos, o avivamento que teve na Argentina, sobre discipulado, e começou toda aquela conversa sobre discipular pessoas. Então, a gente entendeu que pegar pessoas convertidas e tem que discipular elas. Só que quando Jesus aborda a grande comissão, está falando de pegar pessoas que não são convertidas e fazer discípulos. Então, é exatamente falar do evangelho. Então, com certeza, insistentemente, a gente tem que ficar batendo essa tecla, relembrando, entende? Mas a gente tem que ter esse coração pastoral de entender os processos de cada pessoa. Não tem como. Tem pessoas que vão chegar rápido, tem pessoas que não vão chegar, não vão responder rapidamente. Tem pessoas que vai te deixar, vai deixar por um momento, depois volta, entende? Mas a gente precisa desse entendimento de como lidar com essas coisas. Voltando a dizer, a gente tem que cuidar com o zelo, né? Com o zelo disso. Fazer o zelo para que a gente não vai negociar a visão, a intenção, a gente não vai negociar o ideal que nós temos, mas a gente vai ter paciência com os irmãos até que Cristo volte. E depois que Cristo voltou, aí já era, aí não tem como mais, né? Ter paciência com o irmão. Isso, Outra coisa, às vezes pela forma como eu falo, dá a entender, né, uma coisa mais assim, mas é meu jeito, gente, pelo amor de Deus, entenda, não é querendo impor alguma a coisa gente nesse sentido. isso, a gente vai terminar esse estudo do relacionamento de aliança e está com o interesse de fazer o mesmo com o livro Verdadeira Comunhão, do Art Katz, que ele vai levantar muito mais ainda vai pegar com mais veemência esses tópicos. Por exemplo, você falou acho que foi você ou foi o Niato, falou de alguém que encontrou uma comunidade, mas era longe. E aí resolveu não ir. Aí o Art Katz fala assim: se você encontrou um lugar, você muda para perto desse lugar. Você vai pagar um preço. Se você entendeu que esse lugar é o seu lugar, então você vai entender em Deus que você tem que mudar a sua casa, mudar. Tipo o que o Clécio fez, né? Ele mudou de lugar para cuidar dos filhos, assim como o John Walker fez, mudou de lugar para cuidar dos filhos. Então, é basicamente isso. A gente está entrando num labirinto, e é claro que nessa veia, não é a gente que vai simplesmente mandar as pessoas embora. As pessoas que vão falar, mano, isso aqui não é para mim, não vai dar para mim ir. Eu posso ser colega de vocês, beleza, pode ser colega, mas a gente não tem aliança. Pode participar do culto lá, do culto Isso coletivo, mas já acontece, né, na verdade. justamente. Então, assim, por isso que a gente tem que estar enfatizando. Todo momento que a gente puder, a gente enfatiza isso. Nós congregamos nas casas, nós vivemos igreja, não é aqui nesse ambiente. Porque as pessoas podem pensar assim que, ó, algum momento a gente pode negociar isso, mas isso não vai ser negociado. Eu estava olhando aqui, uns materiais extras que o Haroldo colocou sobre esse capítulo, eu vou colocar lá naquele grupo lá do Telegram, tá? Uns PDF, eu acho que são os 3 PDFs, que vai falar de dízimo e vai falar de comunhão. Vai ajudar também quando for voltar a falar do assunto. Boa, boa.
E manda no grupo de aviso da Antioquia também. Tá. Beleza. Beleza? Bom, Bom. pessoal, então, Edu, encerra aí para nós. Você que é o diretor. É isso, gente. Semana que vem a gente continua no assunto. A gente trata com mais detalhes as próximas características que o Asher traz e que fazem parte da nossa vida diária, ou devem fazer parte da nossa vida diária, né? Vamos orar então para a gente poder encerrar. Obrigado, Jesus, por essa comunhão, o Senhor tem ensinado os nossos corações toda terça-feira, usando a vida dos irmãos. Então, que tudo que nós falamos a respeito de relacionamento de aliança, a respeito de quem somos no Senhor, que isso possa realmente ser verdade, que possamos nos empenhar e sermos intencionais em buscar esse lugar de comunhão, esse lugar de aliança uns com os outros, de aliança com o Senhor Jesus, para que possamos caminhar para ser aquela igreja de Efésios, uma igreja que une gentios e judeus em uma só igreja. É isso que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. É isso, gente. Não esquece de parar a gravação aí, ô Jota, Ah, tá. para deixar salvo. E a gente volta a se falar semana que vem. Vamos mandar nos grupos, a aula, tudo para lembrando o pessoal, tá? Amém. Fiquem na paz. Falou.